Olá pessoal, que bom estarmos juntos novamente. Vamos então para mais uma aula de Sociologia e Cidadania, compreendendo um pouco as origens das ciências sociais, não só da sociologia, mas de todas as outras ciências. E a gente fez aquele caminho em que a gente percorreu as revoluções, vamos dizer assim, dando um principal ênfase à Revolução Industrial, também à Revolução Francesa, não desprezando todo o contexto da Revolução Científica, que são elementos que vão confluir no iluminismo, num pensamento sobre a realidade que se estava vivendo, trazendo todas aquelas contribuições, não só da ciência para as ciências biológicas, da natureza, enfim, mas também para as ciências humanas. E aí nós temos a contribuição daquilo que nós chamamos de positivismo, que nasce nesse período justamente nesse contexto de um otimismo com relação às ciências. Por isso é importante, e a gente faz aqui uma contextualização a partir do cientificismo, que era a crença no poder dominante e absoluto da razão em conhecer a realidade e traduzi-la sob forma de leis científicas. O homem moderno tem essa característica de achar que todos os problemas da humanidade, tudo conflui para a questão da ciência e que a ciência responderia a todas as coisas. Ora, essa influência do cientificismo em cima do positivismo, que engloba uma questão de que agora a sociedade está num momento em que ela atingiu, a humanidade atingiu a sua maturidade, isso é um pensamento muito de Auguste Comte, um dos fundadores do positivismo, traz essa ideia justamente de que a ciência daria conta de resolver todos os problemas da humanidade e que a humanidade teria passado por um momento de infância, que seria o momento da teologia, o momento da crença em Deus, enfim. Depois o momento metafísico, o momento da crença na filosofia, e que agora a sociedade, a humanidade, teria atingido o seu ápice a partir da crença, então, do desenvolvimento da ciência. Ora, então, essa concepção cientificista do positivismo era uma justificativa ideológica da superioridade cultural europeia e da sua expansão colonialista sobre os continentes africano e asiático. Nós temos isso aqui como uma consequência do positivismo. Por quê? O positivismo ele nasce num período em que havia tido a grande contribuição de Charles Darwin, que foi o grande ideólogo, o grande cientista da teoria da evolução da espécie, da seleção natural, e a partir daí a ciência passa a ver, a Europa passa a ver como mais desenvolvida nessa ciência tradicional, passa a ver os outros povos como não desenvolvidos. E aí uma ideia de superioridade que envolve também o conceito de etnocentrismo. O que é esse conceito? O conceito de que a minha cultura é superior à cultura dos demais. Bom, e aí vem do positivismo essa ideia da aplicação do método das ciências naturais ao estudo dos fenômenos sociais. Então, o mesmo método que era usado na química, na física, na biologia, na visão dos positivistas, deveria ser levado para as ciências da sociedade, para as ciências humanas, enfim. As ideias básicas do positivismo, então. A sociedade é regulada por leis semelhantes às da natureza, isto é, leis invariáveis e independentes da vontade humana. Daí, deve haver na sociedade uma ordem natural. O positivismo vem nas suas ideias com a ideia de organizar as coisas. Onde há ordem, haverá progresso. Vocês já viram em algum lugar nessas ideias da ordem e do progresso. Certamente vocês conhecem isso. Bom, os métodos e procedimentos para conhecer a sociedade são exatamente os mesmos que são utilizados para conhecer a natureza. Então, nós temos uma questão metodológica que os mesmos métodos utilizados na ciência da natureza deveria ser utilizado também nas ciências sociais. Da mesma maneira que as ciências da natureza são ciências neutras,
objetivas, livres de ideologia, de juízo, de valor, as ciências humanas devem funcionar segundo esse modelo de objetividade científica. Então, da mesma neutralidade que existe, por exemplo, para eu avaliar, analisar a fórmula, por exemplo, da água, H2O, eu vou utilizar para analisar um fenômeno social. O positivismo advoga isso. Só que nós temos um porém, que quando se trata de humanidade, nós temos um traço aí de subjetividade que a gente vai ver mais à frente, sobretudo com a perspectiva, né, de Max Weber, que foi uma outra perspectiva, né, de sociologia que nós iremos tratar mais adiante. O método geral do positivismo, então, consiste em observar os fenômenos, opondo-se assim ao racionalismo e ao idealismo. Ele trata a ideia dos fatos sociais como um fato real acontecido. Nada a ver com a questão de ideias metafísicas, ideias filosóficas. Então é a partir da observação que se compreenderá a sociedade, até com o objetivo, né, de controlar a sociedade. E aí alguns dos precursores, né, do positivismo. Saint-Simon, né, que era um francês, né, de 1760 a 1825, e Auguste Comte, outro francês, de 1798 a 1857. Né, o Saint-Simon, né, ele coloca a questão da necessidade da restauração da ordem a partir das revoluções. Então tinha a ordem que havia numa sociedade medieval, que prevaleceu durante muito tempo, né, e uma nova ordem na Idade Moderna, que era preciso ser reestruturada em outros padrões, né, tendo como substituição aos sacerdotes e aos senhores feudais, os cientistas e os industriais, que deveriam criar normas, impor normas, aliás, e os operários, né, os pobres, que deveriam obedecê-la. Auguste Comte era discípulo de Saint-Simon e busca explicar, né, fenômenos sociais, assim como a biologia explica um órgão e suas funções dentro de um organismo. Ele vê a necessidade de um homem agir segundo conhecimentos do que dispõe, pois suas relações com o mundo e com os outros homens dependem do que ele conhece da sociedade e da natureza. E a partir desses princípios, então, ele elabora uma lei, né, a lei dos 3 estados, faz uma classificação das ciências até chegar à sociologia, que antes ele chamava até de física social ou filosofia social, analisa a sociedade industrial e no final da sua vida ele chega à conclusão da necessidade de uma nova religião, né, a religião cientificista. Comte teve uma influência muito grande no Brasil, né, na sociedade brasileira. Os 3 estados que eu já havia falado, né, os 3 momentos, né, que marcaria a humanidade, que chegaria ao momento, então, do surgimento das ciências sociais, a classificação das ciências, então, de acordo com a sua importância, segundo Comte. Nesses slides a gente disponibilizará para vocês também, né? E aí a questão, né, do positivismo de Comte, né? Uma ideia de uma sociedade industrial, predomínio da mentalidade científica, a liderança dos industriais e sociólogos, né? E aí uma nova religião, que seria a religião dos sábios, a religião daqueles que teriam o conhecimento total de todas as coisas, uma segurança de todas as coisas para guiar os outros. Né? O positivismo de Comte, como a gente disse, teve uma influência muito grande no Brasil, né? Jovens que iam estudar na França, né, sobretudo a Escola Militar do Rio de Janeiro, retornaram para o Brasil, né, e vieram então trazer uma influência muito grande, que desembocou inclusive na proclamação da República, na nossa bandeira, nas ideias positivistas, né, presentes, sobretudo, né, na nossa sociedade brasileira, né, que foi muito marcada. Inclusive a universidade brasileira, nos seus inícios, era muito marcada pelo positivismo. E alguns nomes, né, Benjamin Constant, Teixeira Mendes, Miguel Lemes, que eram grandes positivistas, né, que vieram do Brasil. E não à toa, né, aí temos outros,
que nós temos aí a nossa bandeira com a ordem em progresso, que é uma ideia muito positivista. Tenhas ordem e terás progresso. Seria essa a melhor explicação, né, da ideia ou do ideal positivista presente aí. E aí, né, uma explicação, nós temos até no Brasil templos positivistas, né, lugares onde se observa essa religião positivista e se procura vivenciá-la. Né, mais uma foto do templo positivista, né, e uma música que depois vocês podem ver, de Noel Rosa, né, que tem o nome de Positivismo e que expressa um pouco esta realidade. Muito bem, é importante compreender essas questões, compreender o darwinismo social. No nosso livro a gente traz um pouco essa questão para compreender depois outros caminhos, né, pois a sociologia vai desviando, vai se desenvolvendo e distanciando, né, desse pensamento, né, fechado nessa questão científica puramente dita. Muito obrigado a vocês, tenham um bom estudo essa semana, né, e qualquer dúvida a gente está aí à disposição para ajudá-los. Grande abraço.